Boa noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua família. Nós estamos hoje no nosso 32º dia de jejum e oração em favor da nossa família. Eu vejo que vocês estão gostando, do nosso propósito de oração, que o Senhor tenha abençoado vocês. Obrigada pelo retorno que vocês têm me dado. Isso tem me incentivado e me ajudado a continuar firme, estudando e passando para vocês. Hoje, o nosso texto é fugindo da imoralidade sexual. E o nosso texto está em 1 Coríntios 6, 18 e 19. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós. Fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que nós entendemos, nesse versículo? Que quando nós recebemos o Senhor Jesus, Deus Pai, no mesmo momento, Ele envia o Espírito Santo para selar as nossas vidas e para vir morar dentro de nós. E o nosso corpo passa a ser a casa viva do nosso Deus. Nós nos tornamos o santuário do Espírito Santo. E esse versículo 19 está dizendo isso, que o Espírito Santo, sendo santo, sendo Deus, não pode morar numa casa, num santuário poluído pelo pecado. Deus, Ele comprou, a minha vida, a sua vida, a vida do cristão, individualmente. E Ele, para quê? Para que Ele pudesse habitar dentro de nós, pelo seu Espírito. Nós não temos o direito de agir como queremos mais. Agora, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas nós temos agora o dever de agir para a glória, do nosso Deus. É isso que o texto está ensinando, que o nosso corpo é santuário e que nós devemos tomar muito cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo. Deus planejou o casamento para que os cônjuges se completem em todas as áreas da vida, inclusive na área sexual. O sexo, ele foi criado por Deus e planejado para o casamento. Qualquer atividade que nós pratiquemos, atividade sexual fora do casamento, é pecado e traz suas consequências. Traz grandes consequências sobre a vida de quem pratica, sobre a vida da família, sobre a vida dos filhos. Traz enfermidades físicas, emocionais e espirituais sobre toda aquela casa. No texto bíblico, Paulo, ele utiliza o termo imoralidade sexual. Ele começa assim, o versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da impureza sexual. Para indicar relações sexuais fora do casamento. É isso que ele está querendo dizer. Fuja dessas relações fora do casamento. Notem que o resultado é o pecado contra o quê? O seu próprio corpo, que agora já não é seu mais. É templo do Espírito Santo. O adultério, ele vai deixar marcas, consequências terríveis em quem comete. Por sua vez, Paulo também fala que o nosso corpo, ele é a igreja agora, onde o Espírito Santo habita. Pois nós fomos comprados. Por quem? Por Jesus. Por isso o nosso corpo deve glorificar, exaltar, honrar a Deus. Jesus pagou um alto preço, pela nossa vida. Foi a morte de cruz, foi o seu sangue derramado. Nós vemos assim que a presença da Trindade nesse texto, você consegue perceber? Pai, Filho e Espírito Santo habitando em nós. Portanto, devemos viver uma vida de santidade. O ambiente legítimo, certo, para as relações sexuais é o casamento. Deus aprova, e não só aprova, mas Ele abençoa o relacionamento sexual. Hebreus 13:4 diz o seguinte:
O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ninguém passará impune. A gente pensa, nossa, mas a pessoa está fazendo isso, aquilo. Um dia ela irá acertar contas com o nosso Criador. Há pessoas que se orgulham de ter cometido adultério, principalmente em rodinhas, de homens, de jovens, de moços. Hoje acho que geral, as mulheres também, desculpa. E entre amigos contam isso com vantagem. É incrível a gente ver como o diabo é irônico e perverso e mau e destruidor. A pessoa pecou contra si, prejudicou-se, abriu-se para culpa, para ser condenado e julgado e ainda pensa que levou vantagem. E ainda se orgulha disso. Olha como o diabo é sujo e ele faz com que a pessoa caia nas suas garras. Veja o que a Bíblia diz sobre o homem que comete adultério. Provérbios 6:32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Precisa explicar alguma coisa? A palavra é clara. Mas Deus é misericordioso. Olha a diferença. Deus é bom. Deus é amor. Deus perdoa, restaura uma pessoa que adulterou. A Bíblia garante que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Basta você reconhecer o pecado, se humilhar, se arrepender e pedir perdão a Deus, e Ele irá restaurar a sua vida e seu casamento. Terminando, eu quero dizer para você que você deve evitar o adultério, fugindo de situações comprometedoras, não permitindo pensamentos impuros. E como nós falamos ontem ou anteontem, procure não trabalhar com pessoas do sexo oposto, procure lugares onde você estará sempre com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo. Isso é ser uma pessoa sábia. Por sua vez, tenha uma vida sexual sadia. A Bíblia diz, seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Provérbios 5:18. Não destrua a sua família, dando lugar ao diabo e às tentações sexuais. A palavra de Deus nos ensina a resistir, a fugir e a depender de Deus, e Ele vai conceder a vitória na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós, depois dessa mensagem tão profunda, tão maravilhosa, tão esclarecedora, de tanto ensinamento, nós queremos entrar diante de Ti e Te pedir a Tua bênção sobre os nossos casamentos, sobre a vida dos nossos filhos casados, que estão namorando, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa livrá-los do mal e que eles possam cada dia mais estar firmados em Ti, para que nós possamos fugir do inimigo e de todas as artimanhas que ele tem contra a nossa casa, a nossa família e o nosso casamento. Eu abençoo agora todas as famílias e os casamentos aqui representados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.